Erwin Kurt Teichmann. Visitamos a casa, a residência dele, que existe lá no local de Pomerode, junto ali ao portal, e conversamos com o filho Arno Ercílio Teichmann, que conversou conosco durante um período de uma hora e meia, e foi esclarecedor perceber que uma família que veio para o Brasil no início do século XIX, um professor com os filhos, seu pai, Josef, vieram parar aqui em Blumenau. Nessa época, a colônia Blumenau abrangia a região de Pomerode, abrangia a região de Rio do Sul, inclusive essa data, 2005, coincide exatamente com aquele mapa de José Dick, onde Rio do Sul não é contemplado ainda na União dos Rios. E essa família veio aqui para Blumenau, se instalou, segundo o filho, aqui em Topava Norte, e esse imigrante começou a dar aula aqui em Topava Norte, começou a trabalhar em Topava Norte. Deve ter conhecido todas aquelas pessoas de Altona, que nós já falamos sobre algumas personalidades, fez amizade com um dos fundadores da Altona. Erwin tinha amizade com um dos fundadores da Altona e foram residir lá em Rio do Sul, na localidade de Albertina. Erwin Teichmann fez confirmação na Igreja Luterana de Rio do Sul. Nós vimos o comprovante dessa confirmação naquela igreja centenária, que nós também já escrevemos. E lá em Rio do Sul foi que ele começou a ter o contato com a escultura, mas também com a arte de uma maneira geral, com artes plásticas, com o croquis, com o desenho. Ele usou várias técnicas, da aquarela, do óleo, outras técnicas de reproduzir a imagem, a arte e também a escultura. E a escultura, ele teve contato com a prática que o seu pai, para sustentar a família, fazia aqueles móveis esculpidos de forma artesanal, e o jovem Erwin acompanhava ele no trabalho. Naquela época, os filhos ajudavam o pai no desenvolvimento do trabalho. E aos 27 anos, conta ele, que ele se tornou independente financeiramente, foi tocar sua vida, e foi tocar suas esculturas e suas obras, e viajava muito a região do Vale do Itajaí. Retornou a Blumenau, já casado, com a esposa, e um dia, numa conversa, descobriu que em Pomerode estava faltando um professor. Isso na década de 30, se não me engano. Então, ele foi contratado a dar aula em Pomerode, na escola que hoje é a escola Olavo Bilac, e ele foi o primeiro professor que deu aula em português também, naquela região. Então, ele foi contratado justamente dentro do nacionalismo do Getúlio Vargas. Ele foi contratado porque ele também falava alemão. Uma característica de Rio do Sul, onde não só predominava o alemão, mas em função das tropas se falava muito português, porque vinha toda aquela migração interna oriunda de Palhoça e da Serra Catarinense. Se fixando em Blumenau, para maior surpresa minha, então ele já tinha morado na sede de Blumenau, em Rio do Sul, e Pomerode, que na época que eles chegaram aqui, tudo era um território da colônia Blumenau. Chegando ali em Pomerode, já nessa época já existia a porcelana Schmidt, e em uma de suas exposições fora do estado de Santa Catarina, ele veio a conhecer o Schmidt, o fundador da porcelana Schmidt, que daí deu outra guinada na produção artística dele, que ele veio a moldar a porcelana, fazer aqueles bibelôs, quase como um contratado com exclusividade. Foi enviado pela empresa para a Alemanha, ficou lá estagiando, pesquisando, mais de 6 meses junto com a sua esposa, e voltou com um cabedal de informações, de técnicas, de novas técnicas. Então, aqueles anjinhos que nós fotografamos na nossa pesquisa dos cemitérios,
é fruto do trabalho de Erwin Teichmann. Eu acho que essa personalidade ele deve ter uma pesquisa mais aprofundada para completar as lacunas da sua história. Eu percebo que ela só reporta ele como escultor é muito mais abrangente. O Schmidt teve essa sensibilidade, ele fez trabalhos lindos para a porcelana Schmidt, ele desenhou desenhos de jogos de jantares que ninguém imagina que é obra de F. Teichmann. Fora os bustos de personalidades que ele fazia, os moldes. Um exemplo é o busto do Coronel Feddersen, que nós vimos o molde original na casa Teichmann e que aqui na cidade de Blumenau sumiu do seu local. Ele fez bustos de várias, então era muito abrangente a sua arte, abrangia várias áreas. E hoje lá na casa Teichmann, um pouco necessitada de apoio, de auxílio, de cuidados. O seu Arno, que toma cuidado, já tem uma certa idade e ele nos demonstrou uma preocupação com o futuro do acervo que está nesse local. Mas vamos deixar o papo agora e vamos ouvir o seu Arno nos contar um pouco sobre seu pai, Erwin Kurt Teichmann, que foi não só de Pomerode, foi de toda a colônia Blumenau, foi do sul do Brasil e foi do Brasil. Ele expôs em vários locais do Brasil, inclusive o trabalho dele em Belém do Pará. Com vocês, F. Teichmann, nas palavras de Arno Teichmann. Seu Arno Teichmann, artista, arteiro, filho do artista Erwin Teichmann de Pomerode, e ele conta um pouquinho da origem dessa família de artistas que prossegue na pessoa dele. Então nós tínhamos curiosidade de saber um pouco da história do Teichmann, que nós conhecemos quando nós viemos para a região na década de 1980. E ele acabou de nos contar que o Opa veio da Alemanha. O senhor continua, por favor. Em 1913, desembarcaram na Ilha das Flores, no Rio e tal, e depois vieram com o vapor Redke até Itajaí, até Florianópolis, de Florianópolis até São João Batista, onde tinha um lugar onde os imigrantes ficavam. Um galpão, assim. Um galpão e tal. E só para esclarecer, esse navio Wepke é o navio fabricado no estaleiro do Wepke, que era um imigrante. Não sei. Eu estou falando que eu sei. E as pessoas que estão ouvindo saibam, porque nós já pesquisamos isso. Karl Wepke morava em Disteu e fizeram um navio. E o Teichmann, pioneiro, veio nesse navio para... Provavelmente, eu presumo, né? Provavelmente porque eles pararam em Florianópolis e depois foram a São João Batista, onde ficaram durante um tempo nesse galpão, nesse albergue de imigrantes recentes. E aí ficaram e aí começaram a vender as coisas que trouxeram, tapete, Aí acabou o dinheiro, né? Então, o meu avô que era um professor na Alemanha e também fazia escultura. Né? Como era o nome dele? Josef Teichmann. Josef. Ele veio e foi trabalhar na empresa industrial Garcia como Modelltischler. Né? Fabricava os sinos lá. Hã? Também fabricava os sinos lá. Porque na época da guerra não tinha como importar acessórios e implementos para a fábrica, então eles tinham que fazer sozinhos. Então eles tinham, inclusive, uma condição né? Bom, e ele foi lá e começou a trabalhar lá como... Nesse meio tempo, isso é um detalhe, né? O meu pai ficou doente, estava com dor uma febre alta e tal,
E a minha avó saiu de São João Batista a pé até a Garcia para pegar um dinheiro, para comprar um remédio, para voltar para medicar o filho, Eric. Assim, veja só, na época não tinha outra São forma. João Batista era lá? São João Batista, São João é aquela cidadezinha, Nossa. Tijuca, São João Sim, Batista. e vinha por dentro, na picada? Ah, com certeza, né? E só para esclarecer, o Erwin Teichmann é esse artista renomado do Pomerode, Exatamente. das esculturas. Ele E, ficou doente. Uma amidalite ou coisa parecida que na época e hoje em dia ainda causa febres bastante muito e violentas. Bom, depois o meu avô, né, o Josef, ele era um sujeito de uma cultura bastante extensa, né? Era um professor na Alemanha. E era um aficionado por música coral. Sim. Ele gostava de música coral, então quando ele chegava, daqui a pouco ele reunia uma montoeira de cara e montava um coral misto. Só para esclarecer, os imigrantes e pioneiros que vieram do norte da Alemanha, uma das características culturais era o coro coral. Sim. E o avô do Sr. Teichmann veio de cidade de Kiel. Kiel, norte da Alemanha. Bom, voltando e eles formavam, depois de naturalmente maiores, né? Eles formaram um coral a 4 vozes, a família. Então, a minha avó era contralto, a minha tia era soprano, meu pai era barítono e meu tio era baixo. Ele tinha uma voz que, quando ele nos visitava, a gente levava ele para o lado da cristaleira e dizia: quebra os copos. Faz um som aí. E tremia tudo. Tremia e os cristais ficavam batendo no outro. Aquilo ficava para nós, era né? Que fantástico. Mas ele fazia isso também só, raramente. Tinha que estar muito bom, de espírito bem aliviado para fazer isso. Essa casa da família era lá no Garcia? Eles moravam no Garcia? Não, eles, da Garcia, eles se mudaram para Itopava Norte. E ele continuou trabalhando. Na Itopava Norte, meu avô dava aula, né? Ele era professor. E, como sempre, ele daqui a pouco estava formando um coral. Sim. Esses corais, um coral desses, deu origem ao Carlos Gomes. O líder Krantz também. Pois é. Porque o maestro Hans Geier juntou isso. Não, vai contar uma outra história. Antes disso, um pouquinho. Yeah. Quem juntou isso foi o Hering, Max Hering ou coisa parecida. Eles resolveram fazer isso aí e juntar todos os corais da região e aí sim, aí Liederkranz e não sei o que e tal. E o Heinz Geier foi o sucessor do meu avô na gestão desse... Como era o nome do seu avô completo, para registro? Como tem uma tomada por aí? Depois nós procuramos, a gente faz foto de foto. Olha só o acervo da família. É que isso tem. é uma coisa que ninguém sabe. Aham. Eu sei porque achei... Não, mas o nome completinho dele para a gente registrar. Eu procuro. É bom procurar porque para mim o opa e acabou, né? E o senhor tem os documentos do seu pai Erwin guardados? Eu tenho dupla nacionalidade e os documentos do meu pai, eu achei aqui no meio dos nossos opalábios uma caderneta escolar alemã. Eu achei a certidão, o certificado de vacina quando eles vieram para o Brasil. Isso tinha mais de 100 anos quando eu utilizei, né? E naturalmente certidão de nascimento e tal, né? Aliás, eu acho que eu vou achar o nome completo do... Aí...
Aí eles foram morar em Tupava Norte. Aí Tupava Norte. Eles moravam ali perto da Igreja da Cruz, da Igreja Luterana, ali. Eu não sei exatamente aonde, mas não... Porque tinha uma comunidade muito forte ali. E tinha uma escola alemã ali. Provavelmente meu avô era professor lá, isso eu não sei. Provavelmente, porque a gente conhece a história daquele local, mais ou menos. Isso eu não sei. Tem coisas que eu não sei, claro. Né? Não, mas o senhor sabe muita coisa importante. Quando o meu pai tinha lá uns 15 anos, e por insistência da vovó, que a vovó sempre estava preocupada com frio intenso, né, aquele norte da Alemanha, se não tivesse calefação, todo mundo morria, e comida, Claro. né, alimentação. E aí, porque nós viemos para o Brasil para ter as nossas terras, aí estamos aqui morando de aluguel e não sei o quê, e ficou batendo nessa tecla que, de repente, eles resolveram ir para no interior do Rio do Sul, na Albertina, e compraram lá 2 colônias de terra e... Isso foi em que ano, o senhor sabe? Meu pai tinha 15 anos, mais ou menos. Então, 1921 por aí. 1921. Isso lá ainda se chamava Bela Aliança. Não, a Albertina fica no caminho para Ituporanga. Exatamente. Mas é Rio do Sul ali. É Rio do Sul, mas depois de Rio do Uhum. Sul. Antes de Aurora ali perto. E é interessante aquela região que tem a migração de Palhoça para cá e tu vê, tem a migração daqui para lá. Ele parou aqui, parou em Florianópolis, veio para o Garcia, veio para Itupava Norte e aí foi para lá. E aí depois... Por causa dessa insistência da vovó. Porque ela estava certa. Eita, mulherada boa. Sempre foi. Eu, inclusive, acho que não fossem as mulheres, né? Porque ela insistia, né? Nós não teríamos a metade do desenvolvimento que nós temos hoje. Porque os homens saíam para trabalhar, abrir estrada e tal, e as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, plantando, colhendo e cuidando da vaca e não sei o que e tal. Né? Que tinha uma pequena empresa em casa também. Eram sempre as mulheres que tocavam esse negócio. Né? Então, eram realmente, de valor. Bom, aí, nesse período, o meu tio já tinha 18 anos, né? Então já era um homem feito, e meu pai. E o papai dizia o seguinte: olha, às vezes a gente ficava uma semana, um de cada lado de uma árvore para derrubar a árvore daquele patabiche, né? Era uma trabalheira desgraçada. E conseguiam, depois de um determinado tempo, naturalmente ter agricultura e tal. Em 1933, quando meu pai casou com a mamãe, ele... Como é o nome da sua mãe? Herta Teichmann. Herta Weiss. Weiss. W-E-I-S-S. Né? A mamãe veio da Alemanha, de Gotha, Prússia, em 1925, com 11 anos mais ou menos. Ela nasceu em 1914. Aí... Sim, aí eles casaram em 1914 lá. 11 de março de 1933, a data de casamento. 11 de março. Porque o papai morreu dia 10 de março de 1992, né? Aos 86 anos, dia 10 de março. Um dia antes de eles completarem 60 anos de casado. Ele fez muito. Então fez um exame de suficiência para ser professor. Porque a vovó, novamente, você tem que ter um salário fixo, porque como é que você consegue sustentar com a mulher? Ela daqui a pouco fica doente e não sei o quê. E a mamãe tinha problemas com reumatismo. Então, eles de vez em quando vinham de Rio do Sul para Blumenau, para tratamento médico e tal, aquele negócio. E aí o papai já era professor. Né? Então, nessas viagens de trem, então tinha tempo pra caramba, né?
E 4 horas. Não, levava mais tempo. Eu ia visitar o vovô de trem. Que bacana. Na época. E daqui para lá levava mais tempo. De lá para cá eu não sei. Morro abaixo, né? Mas a gente... Aí, como eu disse, em 33 ele começou ele já entalhava e tal, trabalhava. Porque quando o papai começou com 10 anos, 9 anos, coisa parecida, em vez de brincar com os amigos ou ir caçar ou coisa parecida, ele ficava ajudando o vovô a entalhar, porque o vovô, para sobreviver, ele no fim acabou entalhando móveis, rua, etc. Então tem assim uma... E o papai entrou nesse esquema de entalhar e tal, e naturalmente foram os primeiros passos com formão e madeira, né? E naturalmente com o tempo ele passou a se desenvolver e naturalmente em 1927, aos 27 anos, ele mais ou menos declarou a independência dele, do vovô. E passou a se dedicar mais à escultura, mas inclusive viajando, fazendo estudos, vendo folclore e essas coisas assim, a vida brasileira e a interiorana, né? Então, e em 37, numa dessas viagens que ele veio para cá, para o tratamento da mamãe, ele conversou com uma pessoa no trem e ela disse, nós estamos precisando de um professor lá na escola em Texto Central, né? Lá o pessoal só leciona em alemão e tal. Puxa, e o senhor é professor, podia se candidatar? E, eventualmente, meu pai, enquanto a mamãe estava sendo atendida no hospital, coisa parecida, foi falar com o prefeito. Não sei qual é o nome do prefeito na época. Eu descubro. Né? Eu não sei eu acho que era Se é em 37, eu descubro. Hefbaum, ou alguma coisa assim. É um nome bem características alemães. Aí, bom, encontrou o prefeito e começaram a conversar, evidente. Aí ele disse, não, eu sou professor e tal, eu soube que estão procurando um professor para a escola tal, em Texto Central, etc. Aí o prefeito perguntou, mas o senhor também fala português? Papai dizia assim, não, bom, aí eu virei para o português e continuei a falar com o homem, né? Depois, no fim da conversa, ele disse assim, não, o senhor pode se preparar, a escola é sua. Aí, em 37, ele veio para essa escola como o primeiro professor a lecionar em português. Até então, só se lecionava em alemão. Que impressionante. E ele assumiu, então, a escola e tal. Eu achei interessante. Ele escreveu praticamente um diário da pós-guerra, que ele foi para a Alemanha em 39, um pouquinho antes da guerra. Eles chegaram lá 2, 3 meses depois, a guerra não deu lá? Deu. É que eu gosto de botar mais alto, senão... O seu tio escreveu sobre a guerra? Não, isso deixa para lá. Isso deixa para lá. É um outro departamento. Uma curiosidade. Aí o seu pai veio... Em 37, o primeiro professor de português. Lecionar em português nessa escola, que a escola alemã na época, né? E hoje em dia se chama Olavo Bilac, né? Aqui em Texto Central. Bom, isso em 37. Em 39, por decreto do Getúlio, com o início da guerra, ele perdeu o emprego dele. Né? Ele foi demitido. Aí, o que ele fazia? Ele entalhava metal e começou a se dedicar exclusivamente a entalhe, entalhava qualquer coisa, por isso que eu não aceito. Eu não digamos assim, eu acho que as rosas provavelmente ele entalhou também, né?
porque ele fazia qualquer coisa. Eu sei que, por exemplo, que o Arnold Baig tinha uma espingarda de caça que a coronha tinha sido entalhada pelo papai. Então, coisas. É que tem assinatura, por isso que eu sei também. Ele tinha que sobreviver. Na época, o marido era provedor, então ele tinha que, né, providenciar. 4 filhos, a esposa. Na época, eu nasci em 42, aí já a vida é completamente diferente. Yeah. Aí em 39, com esse desenlace, ele teve que se virar, né? Os filhos estavam vindo, eu já era casado, os filhos estavam vindo, eu tinha que me virar, né? Tinha que resolver o problema. E aí ele passou a se dedicar exclusivamente à arte. Então... Talvez um dos primeiros artistas na região desse tipo de arte, né? Não vou dizer, eu não conheço outros também. Com essa proficiência, com essa eficiência e com essa qualidade. Eu acho que na região é difícil. Bom, mas em 39 ele perdeu o emprego e em 1940 fez a primeira exposição em Blumenau, no Carlos Gomes, com o Hans, como o Hans... Gaia? Não. Sanger. Alfred Sanger. Alfred Sanger. Ele era alemão, morava no Rio de Janeiro, né? Alfred. Yeah, Alfred. Sanger. Isso. E ele era gravador, pintor e eu tenho uma porção de coisas do Sanger também. Bom, e em conjunto fizeram uma exposição em Blumenau. O Sanger, naturalmente, as gravuras e tal, e o papai, esculturas. E o meu pai começou a fazer sucesso. Ele fazia tomadores de chimarrão pequenininhos assim e tal, e aquilo vendia pra caramba, né? E tem muitos bustos em Blumenau e monumentos que eram feitos a partir do molde feito pelo Teichmann. Não. Eu encontrei já na pesquisa trabalho assim. O molde foi feito em gesso a partir de... Bom, aí tinha assim, o busto do Kurt-Hering, do Pedro Cristiano Federsen. Quem é esse ali? Esse de gesso ali? Esse é o presidente da Eletroaço Altona. É que eu já vi esse rosto. Isso Ele era o... Como é o nome dele ainda? Paul Werner. Paul Werner. Eles deviam se conhecer, o seu Opa devia conhecer ele da época da Altona e da Itapava Norte. Porque eles eram a comunidade ali. Não, tudo bem, mas aí o meu avô... Era outro tempo. Não fazia mais modelos de fundição que fazia na empresa industrial Garcia, onde ele estava trabalhando. Mas eu só queria comentar, é que eu comento para as pessoas que vão ouvir. Sim. Nessa época, o seu Opa, ele poderia conhecer ele, porque nessa época começou a Altona lá. Provavelmente sim. Porque e no culto juntos, digamos assim. Um cavalo gavião procura o outro, né? Então, se é um artista, você vai procurar outro e tal, e no fim vocês se encontram. Isso é normal. Aí, bom, 37 começou lá, 40 foi a primeira exposição, e aí, a partir daí, meu pai começou a fazer uma exposição por ano. 32, não sei aonde, 33 Joinville, depois ele foi a São Bento do Sul, ficou um tempo lá, e aí também fez uma exposição lá, etc. Começou e tinha naturalmente, nesse tempo, feito uma amizade bastante grande com o comandante do quartel, o coronel, não sei o que tal. Da Casa Amarela. Né? Eram bastante amigos, então meu pai ia lá e tal, e entrava no quartel, etc.
E em 45, o meu pai achou que devia ir para o Rio de Janeiro fazer exposição. Bom, ele saiu daqui com uma carta de recomendação do Frei Ernesto, que era diretor da escola Santo Antônio, para o diretor do Colégio Franciscano no Rio de Janeiro e já era amigo do Billy Zillert, né? Eu sei que eles fizeram uma festa aqui de 25 anos, né? De amizade. Uma festa aqui. Então, eles já conheciam e tal. E sei que o Billy Zillert chamou o meu pai, disse, olha, você vai para o Rio de Janeiro, você vai precisar de dinheiro, isso não é assim. E obrigou meu pai a levar dinheiro junto, emprestado por ele. Né? Ah, tanto insistiu que ele acabou levando, né? Realmente. E foi em 45, ele fez a primeira exposição no Rio de Janeiro. E foi um sucesso. Ele tinha 14 dias no saguão do Museu Nacional de Belas Artes e ficou 3 semanas. Ficou uma semana a mais. Vendeu, das 53 obras que ele levou, ele vendeu mais da metade. Então, foi um artista que começou ontem, ou que apareceu pela primeira vez na capital da República, ninguém tinha ouvido falar dele. Fazer uma exposição e conseguir um sucesso desses era sensacional. E nessa época ele já marcou uma exposição para 47 no Rio também. Em 46 ele fez uma exposição em São Paulo, na Galeria Itá, e em Porto Alegre também. Essa exposição em Porto Alegre fez com que ele tinha 2 grandes paixões, eu sempre digo para o pessoal que vem visitar a exposição. Cavalos e mulheres, não necessariamente nessa ordem, né? As mulheres com certeza em primeiro lugar. Mas ele adorava cavalos e os fazia com perfeição, bem como as mulheres. Aí, depois disso, puxa, eu me perdi agora. Aí ele fez a exposição em São Paulo, no São Rio, em Paulo, 46 ele marcou. E em Porto Alegre. Essa exposição em Porto Alegre fez com que o pessoal da metalúrgica Abramo Weber tomassem conhecimento do trabalho dele e tal. E em 47, uma coisa assim, meu pai foi com o Billy Zillert para Caxias do Sul. Papai era profissional liberal, então não tinha preocupação em dar satisfação a patrão, coisa parecida. E o Billy Zillert chegou aí e disse, Erwin, eu preciso ir a Caxias do Sul, você não quer vir junto? Bom, né? Por que não? Boca livre, como diz outro, carona de automóvel, tá? Boa. Nossa, de automóvel. E aí foram. O Billy Zillert tinha um carro. Roberto, não tinha asfalto. Um Chevrolet, um Chevrolet não, um Ford 40, ele chamava de Louis. E ele gostava de fotografar o Billy Zillert, ele fotografou muito. Sim, ele filmar, né? Filmar também. Aí eles foram. E meu pai ficou andando dentro da loja e o Billy Zillert resolveu o problema dele lá, de comercial, etc. Bom, e andando na loja, veio um vendedor e começou a conversar com meu pai. Isso, aquilo, e externou as opiniões dele com relação ao que ele estava vendo, né? Aí diz o cara, o senhor me perdoa, mas só falta o senhor me dizer agora que é de Blumenau e que é o escultor Teichmann. Sou eu mesmo. Né? Sou eu mesmo. Poxa, o nosso presidente está louco para entrar em contato com o senhor. Pegou ele pela mão e levou para a presidência. E o Billy Zillert ficou com a boca aberta. Não, claro. Comentário do Billy Zillert depois. Eu vou com um colono de Pomerode para Caxias do Sul
eu sou cliente da empresa há 20 anos, ou coisa parecida, ou mais, e nunca fui na presidência. Aí eu levo um colono de Pomerode junto, e a primeira coisa que acontece, ele vai lá falar com o presidente. Né? Essa é uma brincadeira, né? Que Claro, entre eram, amigos, né? muito amigos. Aí ele foi lá e nessa época meu pai foi contratado ou foi convencido a vir até aqui para fazer as portas, a parte artística das portas da Basílica de Nossa Senhora Nazaré, Belém do Pará. Em Belém do Pará? Belém do Pará. As portas da Basílica foram Foi ele que fez? Sim. Essa é a porta lateral. Meu pai do céu! Ele fez essas 4 e esses 2 medalhões que estão ali, tá vendo? Em gesso ali em cima. E o mecenas valia a pena? Ele ficou um tempo só trabalhando nisso com folga para sustentar a família? Sempre. É porque Porque às vezes a arte no Brasil não é tão reconhecida. acontece tudo depende de quanto você trabalha, né? É. Se você, Gente, que coisa mais linda. Se Isso é em você- Belém do Pará. Tu viu essa igreja? essa é a porta lateral. Tá? Essa é a porta lateral, não são as da frente. As da frente foram feitas em Caxias. Essa foi feita depois. Aí essas portas, consequência da exposição de 47, né? De 46 em Porto Alegre, 47 ele fez essas portas. E eu achei interessante. Eu posso continuar falando? Claro! É. Acho que O daqui a show- pouco. O show vai ficar cansado. Ah, Aí, esses tempos atrás, parou um ônibus de Belém do Pará aqui na frente. Saiu um jovem, entrou aqui dentro. correndo. Você é? Hã? Correndo porque ele sabia da história. Não sabia nada. Aí ele entrou aqui e disse, o senhor é de Belém do Pará? Aí disse, sou eu. Sou eu. Aí ele disse, puxa, eu conheci algumas obras do artista que fez as portas da Basílica. E ele ficou meio assustado, né? Dizer, não. Por quê? Não, foi meu pai que fez. Aí disse, eu vou chamar meu pai que está lá na loja de artesanato. Realmente chamou, daqui a pouco veio o senhor aí, mais velho. Não, realmente, diz ele, foi meu bisavô que transportou essas portas de Santos para Belém. E é uma meu pai viagem. fez as portas, né? Meu pai fez as portas e o bisavô dele transportou Que até coisa Belém. linda. Que coisa. Fantástico. Como o mundo é pequeno, né? É pequeno, é fiquei mágico. Eu acho mágico isso. entusiasmado com a brincadeira. Nossa. E aí eu deixei com ele, aqui tem um e-mail e tal, né? Senhor, qualquer coisa. E ele pegou e me mandou um e-mail, uma fotografia de 1947, onde meu pai estava conversando com 2 colegas na fundição. O senhor Abramo tem essa Evelyn, foto? ela está no meu computador, eu não imprimi ela não. Mas em 1947, o cara tinha uma fotografia, né? E eu sei Fantástico. que era o papai, né? Conhece, né? Exato. Eu estou aqui procurando. Não, depois a gente vê. E aí ele fez várias exposições no Brasil, de 40 e pouco, década de 40 Claro. até? Até 54. Ele fez, então, veja, 47 Porto Alegre, 46 Porto Alegre, 47 no Rio, 48 Porto Alegre novamente. Nessa oportunidade ele tinha feito o Cristo da Assembleia Legislativa de Porto Alegre e ela foi entronizada no Congresso Eucarístico Internacional que ocorreu naquela época, 48. Depois ele
48. Bom. Aí em 53, por exemplo, ele expôs no Bicentenário de Curitiba. Antes disso também tinha algumas coisas. É o trânsito de Pomerode. O seu eu ia fazer uma pergunta com relação às exposições. O senhor falou numa data de 54, mas ele nunca parou de esculpir, né? Não, ele em 54 fez a última exposição em Porto Alegre também, né? E depois disso o pessoal, em 46, na exposição em São Paulo, ele conheceu o presidente da Schmidt, o seu Arthur Schmidt, né? Em São Paulo. A Schmidt era aqui, né? Mas se conheceram em São Paulo. Porque lá o Arthur viu no jornal, artista catarinense expõe na Galeria Itá. Ele ficou curioso para saber quem era o artista catarinense que expunha lá. Chega lá, vai ser um cara de Pomerode, né? Aí se conheceram e começaram a conversar e tal. Aí eu vi obra dele também. Ele fez trabalho, a matéria, como é que se diz? O molde para peças para porcelana Schmidt. Ah, sim, isso ele fazia nas horas menos atribuladas. E para mim hoje, seu Arno, então, são peças incríveis, porque a porcelana Schmidt tem essa história e tem agora o toque do Taekwondo. Aí em 54 ele fez a última exposição e em 55 o Arthur comprou o passe dele. O que é isso? Não tem jogador que se compra o passe? Paga um dinheirão e o cara vai jogar futebol lá? Pois comprou o passe dele. Cortou a asa do artista. Não, mas quase. Aí chegou e disse pro... Meu pai estava reunido lá na fábrica com amigos e os irmãos do Arthur e tal. Aí entrou o Arthur na sala e daqui a pouco começaram a conversar. Daqui a pouco ele disse assim, o senhor vai para a Alemanha. Eu? Escultor, artista? O senhor está louco, eu não tenho dinheiro para isso. Não, a firma paga. A firma paga. Bom, mas eu também não vou sozinho. Não, a sua esposa vai junto. Em março, abril de 55, os dois embarcaram, né, num voo da KLM, num Constellation, 36 horas de voo. E as crianças? As crianças, eu com 11 anos fui para o internato. Nós não tínhamos. E depois ficava a vovó aqui, né? A vovó estava morando com a mãe dele, né? Os dois, o pai e mãe brigaram, então o avô ficou na casa da tia e a vovó veio para cá. Ele também tem a vovó então queria ir trabalhar como doméstica no Rio de Janeiro ou coisa parecida. Não, que é isso? Vem lá conosco, né? Aí ela veio para cá. E a vovó era uma pessoa fantástica, né? Nunca aprendeu a falar português, mas tomava nossas lições de casa. Como fazia, não sei. Mas, bom, tudo bem. Aí, ele pegou, em 55, e foi para a Alemanha, ficou 8 meses na Alemanha e Itália. A Alemanha foi trabalho. Né? Visitava as fábricas, visitava tudo quanto era lugarejo, onde tinha lá uma reunião de artistas vascos, etc. Ele ia lá, fazia preleção, mostrava o que ele fazia e tal. Gente, olha só a visão também da empresa da Schmidt, da porcelana Schmidt. Do Arthur. Do Arthur, mas ele estava tocando a empresa. Enviar um artista, olha a arte que tinha nesse produto. Porque... 8 meses. Bom, eu vou lhe dizer por quê. Porque ele sabia que se ele tivesse que fazer um modelo novo de uma parede de jantar, ele precisava importar uns 3, 4 artífices alemães, porque um sabia fazer prato, o outro sabia fazer travesso, o outro fazia só sopeira, o outro só fazia tal.
e xícaras, etc. E você tinha que... Isso custava um monte de dinheiro. Mas que visão! Aí eu vou pegar um artista tupiniquim. Nada, nem era tupiniquim. Que tenha capacidade, né? Que tenha uma visão fotográfica, que não sei o quê, e que tenha condições de conversar com a pessoa. Falava alemão, a língua principal. Ele foi muito visionário. E aí o papai foi. E é interessante que nessas andanças, então, eu conheço um artista aqui, outro ali e tal. Aí ele dizia assim para mim, olha, às vezes nós só tínhamos 2 xícaras, a gente morava em pensão, né? Para não gastar dinheiro com hotel, né? Porque eu tinha um dinheiro para fazer essa viagem e o mais que eu pudesse esticar a viagem, mais tempo eu podia ficar. Quer dizer que eles, quando chegou na Itália, em Nápoles, o dinheiro praticamente tinha acabado, né? Ele embarcou no navio e veio embora, né? Aí, viajando, nós tínhamos 2 xícaras de café, então nós convidamos um artista, vamos lá na pensão tomar um café e tal. Não, primeiras visitas tomava uma xícara de café, depois nós tomamos, bem brasileiro, né? Nossa, aqui. Chegou mais meia dúzia, meia dúzia, todo mundo almoça e festa e tal, não tem problema nenhum. Isso ele levou para lá também, claro, porque, né? E aí fez uma porção de amizade, naturalmente deixou também sua marca naquele tempo, né? Então, em 55, quando ele voltou para Pomerode, para casa, ele se sentiu na obrigação de trabalhar na fábrica. Mas tem mais um detalhe. Meu pai fez um tipo de um relatório da viagem, em que ele dizia, por exemplo, nós fomos almoçar no restaurante e tal, e gastamos 120 marcos. Um diário. Hã? Um diário. Não um diário, mas, digamos... É um relatório, né? Um relatório. Um relatório mesmo de que ele ia, nós fomos na empresa tal, visitamos a empresa tal, eles fazem tais coisas, e desta forma e tal. E onde está esse relatório? Isso pode ficar um belo livro, né? Aqui. Olha a vida do papai dá um livro inteiro. Mas já pensou a história que envolve até a porcelana Schmidt de Pomerode? Não, tudo. Bom, continuando. Continua. Ele, quando voltou, então foi para a porcelana Schmidt. A primeira coisa que ele foi fazer lá foi implementar uma produção de decalques para decoração de porcelana. Foi ele? As decorações que eles tinham aqui eram todas importadas, ou da Alemanha, da Inglaterra ou do Japão. E eram caras, né? Eram decalques. Então o que ele fez? Ele, aqui nessa sala, debaixo da escada, ele montou uma sala escura e começou a fazer experiências para fazer silkscreen, né? Aí ele fez tal. Isso eu não sabia. Pouco sabe. E a coisa mais ou menos funcionou. Aí ele deu mais uma pegada lá e conseguiu fazer decoração, pelo menos algumas amostras, de decalques que fechavam, né? Porque as cores, elas têm que ficar fixas. Aí o Rodolfo, que era o técnico, o cara que mecânico e tal, um monte lá, também Schmidt, né? Ele pegou, então, fez as máquinas, quer dizer, as mesas de impressão. Mas a ideia básica saiu daqui. E começou a fazer os decalques para as 3 fábricas, né? Mauá, Paraná ali. No Paraná, a Steatita e aqui E o papai, nessa época, porque ele já tinha tido, em 46, um primeiro contato com porcelana, aí que eu senti o dedo do Arthur.
que os dois começaram a conversar durante a exposição lá em São Paulo. E aí, no fim, ele diz assim, Sultano, eu vou fazer um telegrama para os meus irmãos, a fábrica está à tua disposição, tu vai lá, faz o que tu quiseres. 1946. Tá. Aí, meu pai foi para lá e começou a modelar uns bibelôs, né? Coisinhas miúdas, um cachorro, um gato, isso, aquilo e tal. E aí fazia o molde, né? E depois botava na produção. Isso não tinha custo, porque era queimado com a produção normal, então... Né? É um trabalho em série. Mas fez o quê? Fez o papai ter um contato com a matéria, com essa, digamos, essa possibilidade de expressão artística, etc. Então, para lá, eu tenho uma monteira de bibelôs desses aí na gaveta, no coisa. Bom. Fantástico. Até aí ele ficou na fábrica e assumiu propriamente a direção técnica. Quer dizer, ele fazia o produto, ele estava também novamente numa aquelas conversas de fim de dia lá e tal. Aí por que vocês não fazem assim uma gota d'água, tal, para mais um aparelho de jantar, chá e café, coisa parecida, uma sensação de uma gota d'água e tal. E o pessoal falou, o que você está esperando? Faça! Aí ele fez o primeiro aparelho, naquela época, chamado de inédito, que era um aparelho de jantar, chá e café, né, que tinha justamente a tampa em cima, o pegador da tampa, um bule e tal, tipo de uma gota. Né? Isso era a década de 70? Não, 50 e alguma coisa. Bom, feito isso, ele, mais ou menos, eu calculo que ele fazia cada 2 anos lançava um aparelho novo. E esse inédito, esse aparelho, ele foi um sucesso de vendas, porque era uma coisa... É que eu tenho uma imagem do na cabeça, eu não sei se ele era de 50 ou de 70, por isso, que tem lembra uma gota d'água. Bom, e ele é muito lindo. Sim. Gente, então o senhor Erwin Teichmann também era criador artístico dos jogos de jantares da porcelana Schmidt. A arte se encontrou junto com uma outra arte e tradição e produziram juntos. Bom, aí vamos fazer um parênteses. É o seguinte, ele, além de trabalhar na fábrica, quando havia um congresso de cerâmica, ele ia fazer uma prevenção, motivos, a forma ideal, né? Era um título de uma conferência, puxa, agora fugiu. Um seminário? Não, eu estava querendo me lembrar de outro, o artista na indústria, né? Então, o design, o criador. Exatamente, o artista, né? Na época não se falava designer, criador, isso não existia, né? Era um artista. Né? E num desses congressos de cerâmica, meu pai, nesse meio tempo, aprendeu inglês, que só português e alemão era pouco. Né? De repente eu posso precisar de inglês, então, né? Tá. Aí ele descobriu aqui um pastor luterano, pastor Schutkos, que falava inglês. Como era o nome dele? Pastor Schutkos, só não me peça Schutkos. Eu só não me peça o primeiro nome que eu não sei. Aí ele foi lá e disse, pastor, eu sei que o senhor fala inglês. E eu queria aprender a falar inglês também. Mas
isso não é tão simples assim, nós precisamos de gramática e não sei o quê. E meu pai para ele assim, não, eu quando aprendi alemão com a minha mãe, eu não sabia nem ler e escrever. Eu hoje sei ler e escrever, então eu quero aprender a falar. Né? Essa era o mote, né? Então ele foi lá e aprendeu a falar em pouco tempo. Em 49, ele já era membro da National Geographic Society, recebendo a Revista Geográfica Internacional, que eu estou lendo, né? 81, aqui tem uma 54, tal. Em inglês, né? Sim, em inglês. Ele lia em inglês, né? Não, ele tinha uma prima segunda, ou coisa parecida, que morava nos Estados Unidos, com quem ele correspondia às vezes, né? Então, ele não só lia, como escrevia também, isso é evidente, né? O papai, eu acho que era um gênio. Esquecido em Pomerode, né? Porque é uma cidadezinha pequena, não tem espaço para gente. Mas Pomerode tem seus encantos, porque tem pessoas como, teve pessoas como Eve Taif, que é a Porcelana Schmidt. Aí, É diferente Pomerode. um detalhe, esse calçamento que tem aqui na frente foi consequência de atuação do meu pai. Porque ele foi uma vez a Blumenau e o prefeito Ercílio D, que estava inaugurando a ponte lá no centro, né? Inaugurando a ponte do centro. E aí ele foi lá. Puxa, o senhor é prefeito? Isso é uma obra destas feita pela prefeitura? Foi feita pela prefeitura. Meus parabéns. Virou as costas e foi embora. Tinha dado o recado dele, né? Provavelmente o prefeito, que não sabia quem era, tinha esse cara. Isso é um artista que mora lá em Pomerode. Bom, mais um pedaço para frente. Aí ele chegou e disse, é possível fazer calçamento no distrito? É só fazer uma baixa assinada e sai o calçamento. Pegou a bicicletinha dele e foi de casa em casa, na rua principal, pegar as assinaturas, que eu tenho. Nós temos mais 5 minutos e eu gostaria, se o senhor permitisse, fotografar um pouco desses documentos mencionados para ilustrar essa importante narrativa histórica. Não, mas tudo bem. A senhora vai poder fotografar sim, isso não me preocupa. Mas, inclusive, eu acho que a gente devia continuar, porque nós só chegamos até 1955, 50, né? Aí, veja bem, ele foi lá, foi visitá-lo, né? Aí chegou lá e disse, puxa, mas hoje à tarde nós temos um compromisso, nós temos um convite para um aniversário, mas vem junto. Você conhece a senhora lá? Aí ele foi. Chega lá, conhecia realmente a senhora. Isso em Blumenau na década de 50, né? Não sei. Não, antes. Antes. É 30 e pouco, né? Uhum. Isso foi em 1900, de 33 para cá, alguma coisa assim. Bom, aí chegou lá, a moça, Erwin, que bom, faz tempo que a gente não se vê, que bom que você veio. Eu quero te mostrar uma coisa. Foi lá dentro do quarto, pegou o cachorrinho, solta aqui, mostrou o cachorrinho que meu pai tinha dado a ela, quando ela tinha talvez uns 7, 8 anos, como presente de aniversário, e naturalmente já queimado como terracota, né? Você já pensou o efeito que este presentinho fez na cabeça dessa mulher? O presente, a primeira obra dele. Ficou lá, né? A primeira obra que o Evo Teichmann fez para dar de presente de aniversário, ela veio e mostrou para ele. Já gasta com o tempo. Isso depois de casado, todo mundo casado, né? Meu pai casado, aquela senhora também estava casada, etc. Então, Que depois lindo. de 10, 15, 20 anos, né?
O senhor tem um acervo muito grande aqui do seu pai. O senhor tem tudo o quê? A parte documental aqui, muitas esculturas, que chama aquilo lá quando faz para fazer moldes, né? E livros. O que o senhor tem tudo aqui, seu Arno, na casa, que é um museu Vintai, tá, irmão? Coisas do Arco da Velha. É. Até Deus duvida. Muito lindo. Eu tenho livros com dedicatórias ao meu pai de poesias gauchescas, né? Que o cara passava uma dedicatória, o autor passava uma dedicatória. E aquele busto lá eu vi na casa dos Deck. Aquele é Deck? Não, aquele é Pedro Cristiano Federsen. É o busto do Federsen que sumiu. Nós estamos procurando esse busto. Olha só olha, o molde ali, ó. Ele deve ter virado craque. Gente, o molde do busto do Cristiano Federsen. Esse é o original. Ah, nós vamos fotografar com detalhe depois. Esse busto é gesso, né? Isso é o positivo de gesso que às vezes meu pai fazia antes de mandar para a fundição as formas de gesso, que eventualmente podia quebrar. E aí ele não precisava fazer tudo de novo, ele só ia fazer aquela trabalho. Forma, né? Então, ele era artista, não era burro. Se algum administrador de Blumenau pretende resgatar esse busto, é importante saber que pelo menos o molde ainda existe. Mas já sabem. O pior é que sabem. Não, já sabem. Ô, Sr. Teichmann, e o que o senhor pensa para o futuro, assim, desse acervo? O que o senhor acha que poderia ser feito, organizado, de que forma? O meu sonho era que uma universidade, a PUC, Prefeitura de Blumenau ou de Pomerode, porque na época que meu pai estava em atividade, no começo da atividade dele, primeiro porque ele foi professor em Blumenau, que na época era Blumenau. Que eu desconfio que é a escola alemã de Altona, ali em Topava Seca. Não, o seu avô, né? O seu avô. O seu avô. E ele era funcionário da prefeitura. Inclusive, ele dizia que o primeiro salário dele foi 20 mil réis. 20 mil réis deu para comprar todas as coisas para consumo e tal. E aí sobraram 2 mil réis do salário. E aí trigo, açúcar e tal, tecido, porque a mamãe costurava, então comprava tecido para fazer roupa para ela, né? E aí o acervo, o senhor acha que deveria ir para uma instituição. E tem que ser uma instituição bem documentada, porque há casos que eu conheço que o acervo se perde também. Meu pai, em vida, queria fazer disso aqui uma fundação. Uma fundação, como todo mecenas. O advogado da prefeitura, que ficou sabendo disso, já tinha escolhido o trabalho que ia levar para casa. Aí a minha mãe interferiu e disse, não, eu tenho herdeiros. Não assino nada. Acabou a fundação. Até o interesse de determinado advogado também diminuiu, né? Porque não tinha mais possibilidade de levar a obra nenhuma para casa. Então, eu também tenho minhas restrições com relação a isso. É porque há muito acervo, porque são órgãos públicos e a gente não sabe que forma. Daí, esse acervo só sai daqui quando for pago. O valor é tanto, paguem e levem embora. E para encerrar esse filme, o senhor quer mostrar alguma coisa aí na casa que é importante? Que é curioso, para ficar registrado para a história? O material de trabalho dele? Não, isso é meu. Olha só, Isso a fruta que cai embaixo do pé. É isso aqui, né? Isso aqui são artigos. Eu sou artesão, faço basicamente brasões de família, aqueles que estão atrás da porta lá. E esse busto? Esse busto é de João Gaia. João Gaia era conselheiro do município de Itajaí, na época, lugar de vereador. Que interessante. E vamos aproximar ali do coronel, que sumiu.
Pedro Cristiano Federer. E é bem o próprio. Esse lá é o... Esse é o Mazzaropi, né? O nosso ex-governador. Silveira. Aqui tem algumas esculturas. Isso é um estudo para o soprador de cristal que está em Copacabana. Essa aqui é uma costureira que está no Parque da Malve. E isso é um estudo do monumento que está na Garcia, feito pelo papai também. Né? Esse aqui. Sim, ali é seu pai. Aqui é meu pai. É seu pai. O Renato Viana. Renato Viana, e na oportunidade da inauguração da escultura que está na Garcia. Essa Madonna está em bronze no cemitério municipal de Curitiba, jazigo da família Hauer. E ela tem os traços das obras de Aleijadinho no rosto, o olhinho puxado. Barroco mineiro. E ali em cima, seu Arno. Isso aqui são estudos do trabalho. Estudos. Nós temos Que maravilhoso. 70, 80 estudos. Aquele é o Ferreira da Silva? Não, É o mesmo. esse é o presidente da Eletroas. Esse Moisés, que está aí naquele canto, foi executado em madeira com 2,25 metros de altura, está na matriz de Itajaí, Olha, que também seria um lugar local, né? dessa Santa Ceia, que está ali dentro. Vamos lá? Vamos. Olha só que tem uma peça da porcelana Schmidt, né? Isso é cor do papai também. Isso também é. Esse eu vi. Esse era pequenininho, era uma medalha, né? Essa é a medalha do centenário do Blumenau. E foi ele que fez. Sim. Ele não trabalhava na China. E esse desenho, seu Arno? Bom, É dele? isso é dele. Essa é neta do fundador da banda Tremel, aquele de São Bento. Eu escrevi sobre a banda Tremel. Esse, Gente, olha a neta do Tremel que fundou a banda Tremel. inclusive, o nosso Que ano? secretário Vou andar de ver o ano. de turismo na época ficou de intermediar para eu pegar e dar de presente para ela esse desenho do papai. Esse desenho é de 1943. E esse de Pomerode ele também fez? Sim, essa é a criação dele. E Olha esse, só. e esse aqui é o da nossa família, né? Nós temos provavelmente um antepassado que cuidava de um lago de um potentado alemão, né? Aonde é que fica essa... Ele vai mostrar agora onde é que está esse. Vou deixar ali na frente. Bom. Essa aqui era a residência e o estudo do seu Eventime. Isso é a nossa exposição, Aí. né? Olha, aqui tem um acervo. Que maravilhoso. Olha a casa. Essa é a nossa exposição normal, né? O senhor quer falar sobre os lugares? Aqui era a lareira da casa de você. Lareira não tinha, era sempre apenas um anteparo para servir de área de exposição. Disposição. Porque, meu pai, Era uma sala aqui. Quando o meu pai fez essa casa, planejada por ele, que eu também tenho os desenhos, né, dela, ela foi feita com essa intenção, de servir de área de exposição. Porque antes dessa casa, existia aqui uma casa de madeira. Então, quando meu pai ia fazer uma exposição, ele precisava juntar 40, 50 trabalhos, ele não tinha espaço. O que ele fazia? Ele levava para o Hotel Oasis e deixava lá. Então, quando vamos fazer a exposição, aí ele pegava e encaixotava e botava no caminhão e quando foi para o Rio, essa aqui foi para o Rio também. Essa foi na primeira vez dele? Na primeira exposição, eu acho. Gente, olha que peça linda, nem não parece que é madeira. Ela tem a minha idade, mais ou menos. 79 anos. Olha o valor da arte que tem aqui, seu Arno. Aí, isso aqui é um autorretrato. E assim, isso é década de 30. Não chocava um pouco a sociedade, o nude? Aí tem um papo interessante. Não é, velho? Veio um pastor aí e disse perguntou para minha mãe, a senhora não fica preocupada se
seu marido trabalhando com uma mulher nua ali e tal. Aí ele disse, enquanto eu escuto o barulho do martelo, eu não me preocupo. Só me preocuparia se ficar tudo criado dentro. Tem aquela peça da gota aqui, da porcelana Schmidt. Da gota não. Olha só os objetos. Isso aqui foi tudo ele que desenvolveu. Estes são os bibelôs que eu falei que ele que fazia antes de 46, 47, por aí. Né? Olha, seu Arno, se eu tivesse dinheiro, eu comprava todo o acervo para guardar. Isso não foi a senhora primeira que falou. Não é? De vez em quando alguém fala. Houve. Olha isso aqui, né? Gente, a comunidade devia se sensibilizar com a obra que tem aqui. Bom, Esse é o Carlos Gomes. agora. Isso foi feito, sabe por quê? Porque o Willy Zimmer tinha uma loja de discos que ele chamava de Carlos Gomes. E o Willy Zibert era E o super meu pai amigo. fez um busto Carlos Gomes e ele ficava lá naquela loja. Essa onça ele fez. Sim. Isso aqui é tudo trabalho dele. Fantástico. Olha os cavalos. Esses são feitos, esse troço aqui que é chinês. Sim. Essa xícara, né? Isso aqui é uma xícara de porcelana Schmidt. Isso é do tempo do papai. Ele dizia que a porcelana era uma matéria-prima nobre, ela tinha que ser tratada com carinho, tinha que ter que nem uma casca de ovos, assim. Claro. Né? E, naturalmente, Claro. E para mim foi muita surpresa descobrir que tinha essa ligação com a porcelana Schmidt. Isso aqui é dele? não. É uma Ele- é a ele- tela é- e é- esses os quadros normalmente são de colegas, né? Autógrafos. sim, Isso é um desenho que ele fez dele em um autorretrato. 45, em 45, quando ele fez a primeira exposição no Rio. Né? Isso aqui é da mesma época, mais ou menos. Um autorretrato também. 40, com 40 anos ele era assim. E aos 80 assim. Eu não consigo virar porque senão cansa quem assiste o vídeo. Aqui são tudo autorretratos, né? Aqui, olha só. Esse é um autorretrato, esse aí com 80 Mas anos. Né? a gente conhecia ele, né, Beto? Eu lembro desse rosto. E olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Ele se via bravo para se reproduzir assim? Não, mas isso é uma consequência de concentração. Porque além de concentrar, você precisa fazer força também, né? Porque você tem que tirar a madeira. Aí dá essa sensação. Mas esse aqui, E aqui? esse é um óleo do Trapo. Trapo era muito amigo, isso é de 1930 ou 40 e alguma coisa, começo da vida artística dele. Essa Santa Ceia, Só um pouquinho. Eu vou seguindo aqui para não ficar ruim para o vídeo, né? essa Santa Ceia é a foto que a senhora tem aí, Meu Deus, que É. grande. para ficar acima da porta de entrada da matriz de Itajaí. Esse é foi lá, né? Hã? Ela está lá, né? Não está lá, ela está aqui. Em madeira você não faz cópias. E o que aconteceu? Houve uma falta de comunicação, né? Meu pai foi para a Alemanha, 8 meses na Alemanha, nesse meio tempo o padre foi transferido, etc. Eu posso me apresentar com 4 anos. Quando eu tinha 4 anos eu era assim. Olha o seu Arno mostrando a escultura que o pai fez dele. Verdade, E aqui com 9. Ele era o filho mais jovem, né? Olha que lindo. Mais velho? Mais novo. Mais novo. O bebê é. O Eu bebê. sou o mais novo, mais bonito, mais inteligente e mais malandro. Né? E o mais modesto. Também. Ai, ai. Mas é assim mesmo. A vida é pra levar no riso. Que lindo, né? Ver a escultura do pai e ver o seu rosto ali, né? Olha a expressão, olha a dramaticidade nesse rosto. Só para mostrar a escala, ó. A escala. Isso é um semeador de arroz a lanço. Esse trabalho foi feito por Banco Agrícola Mercantil do Estado do Rio Grande do Sul
em 1900 e cacetada. E ele é um gaúcho, ele tá de bombacha e de botas. Exato, mas é porque eles andavam na água, né? Uhum. Aqui tá a mão trabalhando a Essa mão é do escultura. meu pai. Qualquer semelhança é mera coincidência. Que legal, né? Depois nós vamos fazer fotos desse. Esse, Aquela é sua mãe? não, a minha avó. A Que mãe dele. lindo! Essa é a vovó. E aqui um óleo do trapo. 10 anos depois, digamos assim, né? A avó, a Oma, veio morar com eles depois que ela brigou com o Joseph, que vieram da cidade de Kiel. Ela nasceu em Kiel também. Ah, não sei. Olha o cavalo, olha os traços do cavalo. Isso é um trabalho também de 1940 e pouco, né? Uhum. Também teve na exposição do Rio e eu consegui recomprar esse trabalho faz uns 5, 6 anos, uma coisa assim. Estava em Curitiba, maltratado pra caramba, porque a madeira é a mesma que essas outras, né? Você vê como ficou, né? Impressionante, seu Arno, é o equilíbrio da obra. Como é que ele faz um cavalo em pé, apoiado em duas pernas? O estudo que ele faz para o equilíbrio. Porque ele utilizava o mesmo sistema que os grandes escultores gregos. Ele fazia a obra inteira. Ele não pegava e fazia a cabeça, um braço, coisa parecida, não. Ele fazia ela toda. Então, o fato de fazer ela toda, ela ficava pronta a hora que ele dava a última martelada. Sim, mas ó, o equilíbrio, a base está da mesma largura do cavalo que dá a estabilidade ao monumento. Com certeza. E a grande preocupação, e a grande, o que ele perseguia ao máximo era justamente o movimento. Porque dificilmente ela vai achar uma obra que não tenha o espécie em movimento no trabalho. Ele gostava de futebol? Não. Aqui é outra peça. Essa aqui é famosa. É a mesma que aquela lá. Só que não tá. Não. É que aqui ele passava a mão no rosto, descontraía, olhava e fazia. Mas ele fez aqui sem a íris. Ele não gostou do resultado. Aí Mas é a que é a mais famosa, essa. É que essa estava numa exposição, numa exposição lá com. Ele não gostava de futebol, não. Às vezes ele chegava em casa, ele tinha visto que ele tinha assistido o jogo, perguntava, quanto é que deu o resultado, pai? Ah, não sei. Beto, olha ele subindo para cabecear. Não sei, mas tinha cada tombo. Quer dizer, o que ele interessava era o jeito de cair, de levantar, o movimento. Né? Quantas peças o senhor tem aqui, seu Arno? Quantas peças o senhor tem aqui dele? Eu tenho umas 70, 78. Só de quadros, em termos de valor. É um acervo imensurável. É um acervo imensurável. Até assim. Esse é meu pai, esse é um óleo do Pário. O Pário era professor da Escola de Belas Artes em Porto Alegre. Olha aqui. Essa é a minha mãe, um óleo do Trappler, professor da Escola de Belas Artes em Curitiba. Os pais do seu Arno, Erwin. Nós conhecemos ela quando ela pintava. Como é que é aquela pintura das flores nos pratos? Yeah. Outro dia eu escrevi sobre isso, só que eu escrevi. E ela estava pintando. Ela trouxe essa técnica da Alemanha também? Ela pegou aqui. Minha mãe veio com 11 anos para cá. E tem alguma obra dela aqui? Aqui é ela? Não. Aqui é ela? Não, isso é eu acho que é a irmã, eu não me lembro bem do nome, mas eu tenho a impressão que é a irmã Benvenuta. Ela era diretora do hospital de Itajaí. É que eu conheço esse rosto, é que eu olho tanta história. Ele está em bronze lá na frente do hospital. Essa aqui é uma mexicana? Não, essa aí é de irmãzinha. É mesmo, a irmã é a Fantasiada com baile de carnaval, né? A filha Naquela mais época, velha. Na época, a gente fantasiava com baile de carnaval. Hoje, a mulherada tira roupa. É muito mais Mas o carnaval na Alemanha é diferente. É de fantasia, de salão.
E isso ficou... Todos esses trabalhos aqui em cima foram totais, né? Óleo sobre tela, aquarela, desenho. E ele usava quantas técnicas além da escultura? Então, o senhor já falou desenho, Ele só trabalhou aquarela, com pedra. até com porcelana, né? Isso, me desculpa, mas é que eu tive... Já até vou passar aí a garrafa. Olha o lustre. Traz estante de E lá em cima, seu Arno, tem obras? Não, lá em cima tem, mas estão escondidas, sabe? Sim. Gente, é uma surpresa muito grande encontrar um acervo de obras de arte de um artista que escolheu Pomerode, mas morou em Rio do Sul junto com a família, morou em Blumenau, fez um trabalho grandioso junto com a família Schmidt, com a porcelana Schmidt, e o acervo está aqui em Pomerode, sob a guarda do seu Arno Teichmann. Isso aqui são trabalhos do Samuel, né? Gravador, aquarelista e desenhista. E a obra não se limita só à obra do seu Teichmann, mas ele tem um acervo de artistas amigos seus, por contato, feito através de contatos a partir da arte. Isso aqui é uma gravura do Steiner, né? O Steiner morreu na Itália, ele trabalhou durante 30, 40 anos aqui, e há pouco tempo eu tive um contato com um italiano que me colocou em contato com um brasileiro aqui em São Paulo que fez um trabalho sobre a obra do Steiner. É sensacional. Imagina. Eu vou anotar o nome e eu vou saber direitinho. Este é uma aquarela do seu Teichmann, é Balneário Camboriú, visto da Praia de Laranjeiras. Né? Esse é a Ilha das Cabras, Ilha das Cabras, aquarela do seu Teichmann, né? Balneário Camboriú. Fantástico. Isso em que ano, seu Arno? Isso, né? Isso que o senhor imagina que eu devia porque ter hoje é tudo diferente, né? Eu devia ter, assim, uns 6, 7, 8 anos, né? Então, anos 70 e vários, né? Década de 50. 70 anos, por aí. Isso aqui era a entrada da nossa antiga casa de madeira. Né? Que lindo. Isso é uma gravura do Steiner também, domingo à tarde na penitenciária, né? No Rio de Janeiro. Curioso. Isso aqui são duas aquarelas do papai. Essa nossa chácara que nós tínhamos em cima do morro ali, e aqui o fogo de açapão, né? Olha os traços. E eu queria fazer aquarelas assim. Olha o forno, olha a casa Eu já de... fiz uma aquarela. Olha uma oca indígena. Isso é um trabalho do Steiner, isso é xilogravura. O Steiner fez 2 viagens ao Araguaia justamente pelo Museu do Índio para fazer esses estudos. Né? Pesquisa, arte, Isso história. aqui são Steiner. Antes Steiner. Eu vou pesquisar esse moço. Pelo jeito tinha um estreito laço de amizade com o seu Teichmann. Hans Steiner era amigo do papai desde 1945, quando ele fez a primeira exposição no Rio. Esse artista ia todo dia de tarde lá trocar figurinha com ele na exposição, né? E aí, numa dessas, o papai disse, poxa, a hora que você for para o sul, para em Pomerode, passa lá em casa. E ele vem, porque ele era solteirão, não tinha compromisso com ninguém. Não achou nenhuma moça aqui em Pomerode? Não, aqui também não. Eu acho que ele também não procurava, né? Olha que lindo! Isso aqui são tudo gravuras do Steiner. Tá? Que fantástico! E aqui em cima Gente, numa escala bem pequenininha, cheio de detalhe. Isso é feito com um estilete em cima de uma chapa metálica e depois então é reproduzir. Isso é aquaforte, né? Como? Aquaforte ou aquatinta ou... E qual é a pintura? É nanquim? Não, é arte gráfica. Né? Isso também é gravura. Isso é do Sagan. Né?
aquarela do homem. A profundidade do quadro é simplesmente sensacional. Não, olha só. Eu tô pensando, eu vou fazer fotografias, eu vou completar esse trabalho. As madeiras que ele usava geralmente são quais tipos de madeira? Como é que essa daqui é do quê? Matiambu. Existe uma localidade perto de Florianópolis que se chama Maciambu. Sim. Eu tenho a impressão que é esse nome por causa da madeira, da ocorrência da madeira. Essa madeira também acontecia bastante aqui e era usada para fazer borão de cerca e tal, essas coisinhas assim. E ele usava a madeira que ele encontrava ou ele comprava uma madeira especial para isso? Não, ele cuidava da madeira que usa. Tanto é que eu tenho muito pouco problema de cupim. Madeira boa. Normalmente tem madeiras que eu não sei nem o que é, né? Mas Madeira dura. Ele devia ter dificuldade no... É que quando tinha uma tora bonita, o cara do cedro ali, o velho, ele telefonava, senhor tem uma tora bonita de cedro aqui, vem dar uma olhada. Aí ele ia lá, dar uma olhada, já mandava cortar para ter madeira. E tinha alguma peça que o cupim pegou? Não, sempre tinha. E tinha aqui alguma peça que o cupim pegou? Aquela de Laranjeira, aquela recusa lá, né? Aquela mulher ali. Uhum. Mas eu, como conselheiro do zoológico, né, eu cheguei lá e vi um freezer enorme, bonito, vazio. Perguntei, está funcionando? Tá. Então deixa ele ligado. Eu estou fazendo uma obra, deixei há 14 dias no freezer e acabou com os cupim. É o jeito, né?